Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para contar como aconteceu o meu despertar espiritual. Eu vou contar, como foram as minhas experiências que me fizeram chegar até onde eu estou hoje. Então, desde criança, eu sempre acreditei em Deus e sempre me interessei por astrologia. Eu lembro que foi assim a primeira área que eu me interessei, porque sempre que eu via alguma revista, eu corria para a seção de astrologia, já acreditava em signos, já ia olhar meu signo e etc. E quando eu era criança, uns 3, 4 anos, eu lembro que eu frequentava de vez em quando um centro espírita naquela parte que ficavam as crianças, que tinha uma avó que frequentava lá, às vezes outros parentes, e daí eu ficava lá com as crianças. E conforme eu fui crescendo, eu comecei a frequentar a igreja católica, fiz primeira comunhão, crisma, catequese, só que em paralelo eu ia no centro espírita. E chegou num ponto, assim, que tinha uma aula que as professoras, elas falaram que iam ensinar pra gente sobre várias religiões e iam mostrar por que a igreja estava certa. E elas falaram coisas que não tinham nada a ver com o espiritismo, porque como eu frequentava, eu sabia que não era verdade. Então aquilo me desanimou de ir na igreja. Eu só terminei a catequese, fiz a crisma, mas aí parei de frequentar e fiquei indo só no centro espírita que eu tinha mais afinidade, respondia mais as minhas perguntas, né? Aí eu fui crescendo, fui tendo contato com outros conhecimentos. Eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos eu ouvi falar pela primeira vez da palavra yoga, e é como se eu já tivesse ouvido antes, porque aquilo me interessou muito. E eu ouvi que criança não podia praticar yoga na época. Então, só depois que eu fiz 18 anos que eu fui começar a praticar. Comecei a praticar sozinha, assim, eu pesquisei vídeos na internet, com professores ensinando a fazer yoga, e eu comecei a praticar sozinha. Então, eu comecei a praticar yoga, e através da yoga, eu aprendi novos termos, aprendi sobre meditação, respiração, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu descobri algo novo, eu gostava de estudar, entender como funcionava, por que funcionava. Então, a yoga, eu vi que as posturas, que são chamadas asanas, são apenas uma parte da prática. Tem outras questões que envolvem. A yoga tem 8 aspectos, digamos assim. Tem meditação, respiração, os asanas, que são as posturas. Então, comecei a pesquisar sobre isso. Pesquisei também sobre outras religiões, budismo, hinduísmo. E, assim, no começo, da fase adulta, eu ainda ia no centro espírita, no grupo de jovens, mas aí eu tinha outras perguntas que eu não estava conseguindo encontrar respostas ali no centro. Então, eu parei de frequentar e comecei a fazer buscas, assim, sozinha, né? Então, estudando essas outras religiões, praticando yoga. E eu lembro que numa fase, assim, não estava muito legal, eu ficava pesquisando, encontrei bastante mensagens espíritas, mas aí eu encontrei alguns canais no YouTube que falavam de autoconhecimento. E, assim, eu considero que o meu despertar, ele começou em 2016, porque foi quando eu conheci o canal da Gisela Valim. Nessa época, assim, em 2015, eu já estava encontrando alguns perfis no Instagram, mas, assim, eu não vou lembrar de todos, do Instagram, do YouTube, eu vou lembrar dos que mais marcaram, né? Foi da Gisela, que me marcou bastante, eu considero que foi ali que começou meu despertar realmente. Então eu ficava acompanhando ela, outros canais, e eu também encontrei o Desprograme-se e acompanhava bastante. E tive o meu segundo salto quântico, que eu considero dentro do despertar, em 2018, quando eu conheci o canal da Beth Russo. Apareceu por acaso, entre aspas, né, porque eu não acredito em acaso, um vídeo que chamava Como Eu Saí do Fundo do Poço, da Beth. Daí eu assisti, gostei, comecei a ver outros vídeos do canal dela, e aí eu vi que ela falava muito de Ho'oponopono. E eu comecei a assistir, só que eu já tinha ouvido falar do Ho'oponopono em 2015, e eu não tinha
dado importância, eu achei que não fazia sentido ficar repetindo aquelas frases. Mas como a Beth falava tanto, eu pensei, eu vou experimentar. Então eu comecei a praticar, porque lá no centro eu aprendi isso, de que o conhecimento, para ele fazer sentido, a gente tem que experienciar, né? Então, eu ouvi a Beth falando sobre o Ho'oponopono, pensei, eu vou praticar e ver o que acontece. E daí eu comecei a ver mudanças na minha vida, que foram as que eu contei lá naquele vídeo, minhas primeiras experiências com o Ho'oponopono, eu vou deixar aqui nos cards. Você não viu, você pode assistir, se não me engano, eu tava com mais de 16 mil visualizações quando eu vi a última vez, então fiquei bem feliz com isso. Mas foi por causa do canal da Beth, comecei a praticar, eu vi que trouxe mudanças, então eu fui atrás de entender por que que funcionava o Ho'oponopono, porque, tá, eu via que tinha resultado, mas eu queria saber por que que repetir essas 4 frases funcionava. Então fui atrás de entender o Ho'oponopono, encontrei outros canais, um canal do Lucas Radin, que eu acompanhava por bastante tempo também, que me ajudou, e o Desprograme-se e a Gisela, que eram os que eu mais acompanhava. E eu lembro que no começo de 2018 a Bárbara fez um vídeo falando sobre relacionamentos e ela falou que tinha assistido uma palestra do professor Hélio Couto que ele explicava isso com vários detalhes e que tinha umas 3 horas. E eu pensei, nossa, parece interessante, eu vou pesquisar depois essa palestra. E eu acho que isso aconteceu porque depois eu assisti um vídeo da Gisela que eu já tinha visto e ela falava do professor Hélio, mas na época eu acho que eu não prestei atenção. Então pensei, depois eu vou pesquisar, né, para conhecer essa palestra, né, ver o professor. Só que eu acabei não pesquisando. Aí nesse ano de 2018, de novo, por acaso, entre aspas, apareceu um vídeo do professor que tinha uns 15 minutos. E eu lembro que eu assisti, foi em setembro mais ou menos, e fez bastante sentido para mim. Então eu pensei, depois eu vou pesquisar outros vídeos dele. Aí eu fui atrás, vi que ele tinha um site, tinha o caminho das palestras, aí eu me inscrevi lá e comecei a assistir. Eu não lembro se foi no começo de dezembro ou se foi só em janeiro de 2019 que eu comecei a seguir o caminho. Eu acho que foi em janeiro de 2019. E aí eu considero que foi meu terceiro salto quântico, quando eu conheci o professor Hélio Couto. Daí assisti as palestras de janeiro até maio, que foi quando eu terminei para pedir a RH, que daí eu conto lá naquele vídeo, né, da minha experiência de 3 anos com a RH. E agora, em maio, vai completar 4 anos. Não senti ainda de fazer outro vídeo contando experiências lá, mas o que eu posso dizer que eu não tinha falado naquele vídeo é que ela também me ajudou muito, que eu tinha muita vontade de criar um canal para divulgar música, que eu gosto de tocar, de cantar, e eu tinha muita vergonha. Então, depois de um ano da RH, eu tive coragem de abrir um canal no YouTube e postar vídeos, e antes eu não conseguia fazer isso. Por mais simples que possa parecer, eu não conseguia fazer isso. Então, graças a RH, eu tive a retirada desses bloqueios para conseguir postar os vídeos e colocar o canal, voltar a fazer música, isso foi bem importante para mim. E aí eu continuei seguindo, só que depois, assim, da RH, que eu considero o terceiro salto quântico, as coisas foram acontecendo, assim, de uma forma que eu já nem me preocupava em contar o tempo, parece que foi ficando mais suave, digamos assim, né? E aí eu conheci outras ferramentas, a constelação familiar, que foi em 2019, o Reiki, o tarô em 2019 também, mas eu comecei a estudar em 2021, por aí. E outras ferramentas, mesa radiônica, que eu fiz formação, aí eu fui fazendo formação, cursos, né? Mas assim, eu lembro que eu tinha pedido na RH cura através das mãos, mas eu nem sabia que isso era o Reiki, eu nem sabia o que era Reiki. E depois de um tempo surgiu a oportunidade de eu fazer um curso, eu me formei em Reiki, fiz vários outros cursos de Reiki, de cura de sistemas energéticos através das mãos, conheci a constelação, estou fazendo formação na constelação, o tarô que eu estudei também comecei a jogar para mim, fazer atendimentos, a mesa radiônica também, que faço para mim e faço atendimentos. Então, as coisas foram acontecendo assim de uma forma bem fluida, bem natural.
Outra coisa que me ajudou, eu fiz um mapa, uma consultoria astrológica, né? Um mapa astrológico com a Gisela Valim. E também me ajudou muito. Penso em depois gravar um vídeo contando minha experiência, como foi o mapa, né? Como que ele me ajudou. Mas o que eu posso dizer é que o surgimento desse canal aqui foi graças a essa consultoria que a Gisela falou, né, para eu abrir um canal para falar desses assuntos de autoconhecimento, né, que tinha a ver comigo. Então, tudo foi acontecendo assim dessa forma bem natural, né? Acho que desde criança eu já tinha interesse por esses assuntos. Mas foi assim na fase adulta que eu considero que eu tive o despertar, porque quando eu comecei a estudar, né, sobre outras religiões, yoga e pesquisar a espiritualidade de forma independente, sozinha, eu comecei a aprender conteúdos assim que mesmo frequentando o centro por vários anos eu não tinha visto lá. Então eu tive uma expansão de consciência nesse sentido também. É muito também com as palestras do professor Hélio, né, do Caminho das Palestras. E essas outras ferramentas, né? O Ho'oponopono ajudou muito a limpar. Atualmente, eu conheci o novo Ho'oponopono, que eu já tinha ouvido falar, mas não praticava. E acho que foi desde o ano passado, não lembro a data certinha, final do ano passado, por aí, eu comecei a praticar o novo Ho'oponopono. Então, atualmente, assim, eu não consigo mais repetir as frases do antigo Ho'oponopono, mas eu sei que os dois funcionam, né? Só que agora eu tenho mais afinidade com o novo Ho'oponopono, que é eu aceito, eu te amo, eu sou grato. Tanto que eu fiz um novo vídeo, né, de relacionamento ali, que eu tinha gravado com o Ho'oponopono antigo, eu regravei com o novo Ho'oponopono. Mas essas foram as minhas experiências. Claro que não dá para contar tudo em um vídeo, mas procurei resumir contando os pontos principais. Então, o que mais me marcou, primeiro, foi ter conhecido a Gisela, que eu tive esses conhecimentos sobre expansão da consciência, autoconhecimento, de uma forma mais profunda, né? Ela fala bastante do Osho, depois do Desprograme-se, também, que ajudou nessa primeira fase. Segundo salto quântico foi o Ho'oponopono, através do canal da Beth. E o terceiro, o professor Hélio, com a ressonância. E aí eu continuo estudando e expandindo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Agradeço por você estar acompanhando aqui o canal e desejo muita luz na sua jornada. Até mais!